Agora eu quero ouvir mais o lado de ações, quero ouvir mais o Thiago, quero ouvir mais o João, para a gente falar então dos desafios de ações para 2023, sendo o primeiro deles o desafio fiscal. Então, como é que vocês enxergam esse desafio para o ano que vem? Bom, o desafio fiscal ele é muito claro, impacta ações, fundos imobiliários, impacta todos, né? O desafio fiscal é o seguinte: nas eleições foi prometido muita coisa, né? Toda eleição é prometida muita coisa, não é só no Brasil, né? E na hora que um candidato é eleito, ele vai ter que começar a entregar. E o candidato que venceu veio com a PEC, que a gente estava até falando agora há pouco, que eram gastos muito difíceis do fiscal suportar. O endividamento público, se fosse seguir daquela maneira, ia ser um dos maiores da história do Brasil, né? E o Brasil, ele não é um país desenvolvido. Alguém pode falar, mas na Itália o pessoal tem uma dívida PIB maior que a nossa, nos Estados Unidos tem uma dívida PIB maior que a nossa. Mas muito desta dívida, ela foi adquirida para fazer uma infraestrutura que esses países têm e hoje o Brasil não tem, né? Então, você tem que comparar a dívida PIB do Brasil com países em mesmo estágio de desenvolvimento. Alguns países da América do Sul, a Rússia, a China, né? E hoje o Brasil ele tem uma dívida um pouco acima e do jeito que estava ia ser muito acima, né? O que parece estar mudando um pouco o discurso de sexta-feira para cá é que a responsabilidade fiscal, que antes estavam jogando tudo para o alto, ganhou um espaço maior na discussão. Lembrando que o presidente ele tem poderes, mas ele não tem todos os poderes, ele não consegue fazer tudo que ele gostaria. Tem que convencer Congresso, Senado, o mercado, né? Porque o mercado é outra instituição. Quando eu digo mercado, é você, é você que está nos assistindo, é todo mundo, né? O que acontece quando pessoas como quem está nos assistindo vê que a responsabilidade fiscal não é um valor deste governo? Pô, eu começo a investir menos no Brasil, eu começo a investir fora, eu começo a exigir prêmios maiores para investir no Brasil. Quero comprar esses títulos mais baratos do que estão. Então, o mercado ele é nada mais do que a soma das partes, né? E são várias partes. Só de pessoa física no Brasil são 5 milhões. Fundo imobiliário já são quase 2, né? Bateu 2? E aumenta 40 mil por mês aí. Então, fundo imobiliário, o mercado em fundo imobiliário não tem especulador internacional, é pessoa física, que caiu, né? Quantos por cento da movimentação é pessoa física? 90% das cotas estão na mão de pessoa física. E caiu. Por quê? São as pessoas preocupadas. E isso começa a bater em dólar, né? E se a irresponsabilidade de fato vier, vai ter déficit que vai levar à inflação de alguma forma, né? Ou aumento de carga tributária. O que me parece é que já começou a ter um pouco de bom senso. E um pouco de bom senso já cortou aí aquela conta por mais de 50%. Né? Óbvio que a gente precisa fazer contas aqui, mas já é um alívio muito grande, né? E eu acho que as ações brasileiras hoje estão num patamar de preço muito convidativo, né? Porque tem responsabilidade fiscal que, vai durar para sempre. E 2, não é que um ativo todas as empresas daquele país deveriam valer 0. Deveriam ter algum valor, talvez menos, mas deveriam ter algum valor. E hoje, muitas das empresas do Brasil estão nos menores múltiplos da história e a Bolsa Brasileira está num patamar muito baixo também, né? Abaixo da média histórica. Então, eu sou otimista com o mercado de ações no Brasil, na média. Né? Eu já falei isso várias vezes, quem acompanha sabe que eu tenho falado. Né? As empresas estão muito saudáveis, o melhor balanço da história das empresas brasileiras. As margens estão muito boas. As empresas estão alocando bem capital e elas estão pagando muito dividendo, o que mostra que estão baratas. Então, eu acho que para o investidor de longo prazo, existem poucos momentos como hoje que as ações estão tão atrativas. Você não acha, João? Eu concordo plenamente. Quando a gente pega um múltiplo PL da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, só para trazer um número concreto para vocês verem quão atrativo está, o PL da Bolsa hoje
estaria próximo de 7 vezes lucro, tá? O preço das empresas listadas em Bovespa. Quando a gente pega a média histórica, a gente está falando de 11 vezes lucro. E as coisas tendem a voltar para a média. Só aí a gente teria um desconto em relação aos 11 de 40%. E esse é o menor nível desde 2008. Então, acho que o cenário é bastante desafiador, sem dúvida. O risco fiscal, para mim, é uma semente que pode ter várias outras consequências, inflação e aí aumento de taxa de juros. Isso impacta muitas empresas, aumenta os custos dela em momento mais difícil de repassar esses custos, pressiona muito as margens, aumenta a despesa financeira, etc. Então, acho que o risco fiscal realmente é algo que tem que ser colocado no radar, tem que ser levado em consideração, mas quando a gente olha a precificação, me parece que grande parte dos cenários já estão precificados e até mais do que precificados, por isso desse desconto relevante.